Na coletiva de imprensa, Tite abre o jogo sobre a pressão e sobre os xingamentos que recebeu da torcida do Flamengo. Lohan surge como uma grande possibilidade de substituição ao Arrascaeta, que não consegue ter uma sequência de 2 e 3 jogos. Jornalista diz que Vitor Roque é monitorado pelo rubro-negro e que o Flamengo vai tentar trazer o jogador por empréstimo nas próximas janelas. Isso e muito mais no vídeo de hoje. Você que está chegando comigo, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se. É muito importante pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Eu tô chegando com um mundo de informações para deixar você extremamente bem informado. Dito isto, solta a vinheta de hoje. Meus amigos, a gente sabe que o Flamengo estava com muita pressão acumulada, né? Inclusive, grande parte da torcida rubro-negra, ou a torcida organizada, surpreendentemente, vamos falar assim, compareceu antes do jogo do Corinthians no último treino no Ninho do Urubu para poder cobrar os jogadores devido às más atuações, seja elas contra o Palestino, contra o Bolívar, enfim, também pelo Campeonato Brasileiro, que o Flamengo não vinha jogando bons jogos, né? E aí, logo após essa pressão toda, o elenco entrou em campo aí contra o Corinthians e desempenhou, vamos dizer, um futebol muito melhor daquilo que vinha sendo apresentado nos últimos dias. Muito melhor mesmo. O Flamengo vinha se arrastando em campo, era um time totalmente disperso, era um time totalmente desorganizado, e contra o Corinthians, que cá pra nós também não é esse time todo, né? Vem capengando aí durante o campeonato. O Flamengo ele conseguiu fazer um bom jogo e saiu com a vitória de 2-0, com gols do Pedro e gols do Lohan, que tem chamado a atenção nos treinamentos do Tite. Passou à frente ali, deixou para trás o Matheus Gonçalves, que teoricamente era o jogador que estava um pouco à frente aí do Lohan na expectativa e também no querer do Tite em utilizar o atleta pelo lado ali direito, pelo lado de campo, até mesmo um pouco mais centralizado como autêntico camisa 10. Mas antes de falar sobre o Lohan, logo após a partida, o Tite, ele deu entrevista coletiva no qual ele falou sobre diversas coisas, dentre elas foi sobre essa pressão. Disse que estava junto com a família, que a pressão externa não abalou ele no trabalho, que ele está empenhado para poder dar o seu melhor para o clube de regatas do Flamengo, e elogiou bastante a equipe após a vitória contra a equipe paulista. O Tite que recebeu muitos xingamentos, todo jogo que o Flamengo estava jogando aí no Maracanã, praticamente ao fim da partida ele era vaiado e era xingado, né? E o Tite não tá muito acostumado com isso não, né? Porque ele vem numa batida aí de 5, 6 anos, praticamente, como intocável na seleção brasileira, ou até mesmo lá atrás, quando era treinador da equipe do Corinthians. Então o Tite falou que reagiu muito bem, se apegou à família e ao trabalho, e que o que vinha ali de fora, externamente, ele não absorveu, né, pelo bem do trabalho, e consequentemente deu frutos contra a equipe do Corinthians. Vamos ver se contra a equipe do Bolívar na próxima semana, um jogo extremamente complicado e difícil, o Flamengo ele consegue repetir a boa atuação que teve contra a equipe do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O Flamengo volta a campo agora no outro final de semana pelo Brasileirão para enfrentar o Vasco da Gama, o clássico no Maracanã. Jogador que chamou a atenção, que foi o nome do jogo e para muitos foi considerado um dos melhores em campo, foi o do garoto Lohan. O Lohan, meus amigos, há muito tempo ele vem chamando a atenção. Bastante tempo a gente vem falando que o Lohan ele deveria jogar um pouco mais por dentro, porque o Lohan precisa pisar mais na área, não necessariamente precisa jogar o Lohan para o lado direito do campo para acompanhar a lateral, porque ele é muito criativo, tem finalização muito boa, ele tem uma frieza muito boa. O Lohan, meus amigos, ele é uma pedra bruta, né? Que está sendo lapidada aí pelo Flamengo. Ele é o jogador que ele consegue dar o último passe, e ele também é um jogador que consegue receber esse último passe e, consequentemente, colocar essa bola pro fundo da rede. E o que chamou atenção foi a dobradinha do Lohan com o Gerson. O Gerson, que era outro também, que vinha sendo criticado bastante aí pela torcida do Flamengo, jogou pra caramba, jogou muito bem e fez uma excelente dupla
com o Lohan. Eles jogaram muito próximos, trocando passes, né, fazendo ultrapassagens e tabelas, e esse foi um dos diferenciais aí desse meio-campo rubro-negro, né? O Lohan de vez em quando aparecia um pouco mais na área, depois ele trocava, aparecia ali com o Gerson. Então, assim, um fez com que o outro jogasse mais, né? Um foi a segurança do outro dentro da partida, e essa dupla deu muito certo para o rubro-negro carioca. Agora, a questão é a seguinte: com a volta do Arrascaeta, será que o Tite vai ter pulso para poder manter o Arrascaeta no banco de reservas e colocar esse time que jogou contra o Corinthians efetivamente como titular, como o melhor time, o melhor que o Flamengo tem? Porque outro que tem chamado muita atenção é o Alan. O Alan vem tendo uma sequência titular com o técnico Tite e vem jogando muito bem. E aí volta o Arrascaeta e volta o Eric. A gente vai precisar entender se o treinador Tite ele vai ter pulso para poder bancar o Eric, que é outro também que não consegue ter uma sequência jogando com a camisa do Flamengo, e também o Arrascaeta, né, que estava até ontem lá no banco, mas não entrou. Ele que está se recuperando, mas provavelmente contra a equipe do Bolívar já deve estar à disposição, e também para o jogo contra a equipe do Vasco da Gama no outro final de semana. Beleza? No dia de hoje, o jornalista Mauro Santana, né, que ele tem um canal de YouTube chamado Mauro Santana, também ele participa lá do canal Flazoeiro TV, ele que é um radialista muito conhecido, né, ele viveu aí no rádio, iniciou a sua carreira, a sua história grandiosa dentro do rádio. Ele trouxe uma informação no dia de hoje de que o Flamengo estaria interessado no Vitor Roque. Vitor Roque, aquele mesmo que jogou no Atlético Paranaense e foi vendido a peso de ouro para o Barcelona. A questão que lá no Barcelona o Vitor Roque não vem tendo muitas oportunidades, ele vem enfrentado alguns problemas de adaptação e não angariou até o presente momento a confiança do treinador da equipe catalã. Então o Flamengo monitora, segundo o Mauro Santana, o Flamengo monitora a situação do Vitor Roque e quem sabe o Flamengo pode mesmo tentar um empréstimo. Comprar, acho que é muito fora de realidade, mas o Flamengo pode tentar um empréstimo do Vitor Roque na janela, ainda na janela aí do meio do ano, e quem sabe na janela também do final do ano. Ele é um jogador, um baita jogador, joga pra caramba, seria um grande reforço pro rubro-negro carioca, mas temos que colocar o pé no chão, respeitando evidentemente a informação. Não desacredito dessa informação que o Flamengo esteja monitorando o Vitor Roque. O Flamengo tem que ser assim, tem que monitorar, tem que observar os grandes atletas, né, grandes possibilidades aí do mercado, mas me colocando no lugar do staff do Vitor Roque, eu acho que muito difícil ele voltar para o Brasil nesse momento, mesmo não dando certo, vamos dizer assim, nesse primeiro momento lá na equipe do Barcelona. Então, assim, se o Barcelona quiser emprestar ele para outro clube, se a questão é ambientação, né, se ele não está se ambientando ao Barcelona e ao futebol europeu, não tem por que emprestar ele novamente para o mercado sul-americano. Então a tendência é que se ele for emprestado efetivamente, é que ele seja emprestado para o futebol europeu, né? Um time de menor investimento, da própria Espanha, ou se não vai para a Itália. Mas se o Flamengo conseguisse efetivamente trazer esse jogador aí por empréstimo, seria uma baita contratação. Uma baita contratação, porque a gente já viu, já tivemos exemplos aqui no Brasil o que o Vitor Roque pode fazer. É um garoto jovem, joga demais, um baita finalizador e iria agregar muito no rubro-negro carioca, caso ele viesse aí por empréstimo vestir a camisa rubro-negra. Tá bom? Você que tá comigo, deixa o like, inscreva-se, é muito importante pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Eu sou o Jonas Stelma, essa é a S1 Live, rumo aos 100 mil inscritos. Baixe o aplicativo da S1 Live, concorra a prêmios toda semana. Toda segunda-feira, dentro do programa Na Área com Mauro César Pereira, você pode ganhar uma camisa oficial do seu clube de coração. E tem mais, você baixando o aplicativo e participando do nosso bolão, você pode ganhar até R$500 toda semana. Um forte abraço para você, saudações, bom domingo, tamo junto, valeu!